tava com saudade da gente? Viemos contar uma super novidade. O Nicolas não usa mais fralda, gente. Ele tá aqui, ó, mostrando o que foi a primeira ferramenta, mas agora ele usa outro tipo de piniquinho. Enfim, eu vou contar o que eu fiz de errado, o que eu fiz de certo, o que afinal deu certo. Espero que ajude vocês, né, filho? Vamos lá, é o seguinte, sendo prática, você precisa saber se ele tá preparado. E como saber? Existem 3 steps, não é verdade? Existem 3 steps. Os steps são os seguintes. Primeiro ele faz o xixi, não mostra interesse nenhum, usa o piniquinho. Depois ele vai para um estágio que ele faz o xixi e te mostra ou fala alguma coisa. O Nicolas, como ele demorou um pouco mais a falar, ele fazia o xixi e apontava. Eu falava, vamos tentar fazer no piniquinho. E depois, o último estágio, quando eu percebi realmente que ele estava pronto, foi quando ele de repente fez o xixi no piniquinho. Vou explicar direitinho para vocês o que aconteceu. Antes de todo o processo, né, quando ele estava naquele momento que ele fazia o xixi e depois me contava, eu comecei a ler livrinhos sobre isso, a gente começou a ver vídeos, né, filha? Aí o que eu fiz? Eu li um livro sobre desfraude em 3 dias, eu acho que um monte de gente já fez isso, e eu comecei a tentar com o Nicolas, então eu levava ele a cada 20 minutos no banheiro. Foi péssimo, ele ficava estressado, aí falava que não queria ir mais, chorava, aí eu falei, putz, fazendo alguma coisa errada, gente. Assim, o processo tinha que ser assim, uma alegria, tipo, ele tá ficando grande, alguma coisa que deixasse ele feliz mesmo, entendeu? Orgulhoso de si mesmo. Então eu resolvi parar com essa coisa de ir no banheiro a cada 20 minutos, não é, filho? Você tá nessa no colinho da mamãe? Então tá bom. Então a gente começou a ver vários livrinhos de treinamento, de como fazer xixi. Então aquela coisa tava indo osmose para ele. Deixava sempre o banheiro disponível para ele com esse piniquinho. A gente começou com esse piniquinho e eu vou explicar o porquê. E eu deixava disponível. Então, assim, a hora que ele se interessou em tentar, aconteceu. Foi um dia que eu tava tomando banho e ele falou: mãe, quero tomar banho com você, quero tomar banho com você. Eu falei: então vem, tira a roupa e vem. E ele tirou a roupa e aquele barulhinho de água, ele falou, putz, vou fazer xixi. E sentou e fez xixi. Aí depois eu fiz uma festa, que legal, dei um adesivo pra ele. E depois disso, no segundo dia ele foi 2 vezes sozinho, me chamou pra mostrar. E depois disso, gente, foi progressivamente. Hoje ele vai no banheiro pra fazer o xixi e pra fazer o cocô. Por que foi bacana começar com esse piniquinho? Porque eu tentei com outros, também não deu certo. Porque no começo eles não sabem bem, né? Assim, quando sentar, o xixi vai para um lado, vai para o outro, faz aquela sujeira. Esse piniquinho, eu acho que é bem bacana para menino, porque ele tem essa elevação aqui na frente. Então quando ele senta para fazer o xixi meio que bate aqui nessa paredinha e acaba caindo aqui. Então esse foi um bom piniquinho pro começo. Então esse piniquinho foi o ideal no começo. Depois de 1 semana ele fazendo aqui o xixi, o cocô foi um pouco mais demorado, demorou uns 5 dias, até que um dia ele percebeu que era legal fazer aqui. Mas eu também não forcei. Quando ele fazia o cocô na fraldinha ou na cuequinha, né, que na verdade eu vou falar ainda sobre, o que eu fazia? Eu jogava, né, o cocô aqui e mostrava pra ele, não, filho, tem que fazer aqui. Aí ele mesmo foi percebendo que tinha que fazer ali e fez. Então, eu usei já tem uns 6 meses que eu tirei a fralda e tô usando as pull-ups. É como se fosse uma cuequinha, mas ela é descartável. Ela tem todo o absorvente, que tem uma fralda, mas um pouquinho menos. Então, se uma fralda dá pra, não sei, 5 xx, essa aqui dá pra 3. Então, você coloca como se fosse um shortinho, mas ela abre aqui do lado também. Eu acho que ajudou bastante ter usado isso aqui. Eu usei essas pull-ups por 3 semanas, mesmo ele fazendo xixi no piniquinho. Até porque no começo, né, ele acaba escapando uma hora ou outra. Apesar dele ir lá fazer o xixi, ele sempre me avisa, mãe, então eu vou com ele pra ajudar a tirar. E algumas vezes ele esquece. Então, gente, mesmo que ele já aprendeu a fazer xixi, de vez em quando você tem que falar, filho, você quer fazer xixi? Filho, você quer fazer xixi? Porque às vezes eles esquecem. Então, isso ajuda também a treinar. Outra coisa que aconteceu, eu percebi que quando eu comecei com o desfraude,
Quando eu comecei, não, porque eu gosto de dizer que quando ele decidiu que estava na hora, eu percebi também que as fraldas de manhã estavam sequinhas, gente. Então, assim, dá pra ver que ele já estava segurando, né? Então, entender em que step o seu filho tá. Eu falei dos 3 steps, né? Quando ele faz xixi, não se interessa em fazer no piniquinho, mesmo você tendo deixado disponível, eles não se interessam, então, gente, ele não tá pronto. Segundo estágio, é quando ele faz o xixi, ele percebeu, opa, isso é o xixi. Te mostra, fala assim, mamãe, olha, fez xixi, molhei a fralda. Então ele já está começando a perceber. E o terceiro e mais importante é quando ele realmente consegue perceber que ele vai fazer xixi antes de fazer. O Nicolas, ele me chama e fala xixi, xixi, então eu vou com ele no banheiro. Então, eu comecei então com esse piniquinho para menino, eu achei mais fácil, porque tem essa elevação aqui. Então o xixi não vai para tudo quanto é lado, fica aqui. E a POAP 6 meses antes. Eu achei muito importante usar essa POAP. Por que 6 meses antes? Porque já a fralda, gente, já tava ficando difícil pelo tamanho dele, pelo peso. Já não tinha mais fralda que segurasse. Você fazer esse processo de troca com mais frequência, isso também eu acredito, né, que ajudou em todo esse processo. Então o processo foi esse. Então depois de 2 semanas, 3 semanas que eu percebi que ele realmente segurava e só fazia quando tava no piniquinho, eu pensei, tá na hora desse menino fazer no vaso. Então agora eu vou mostrar pra vocês o vaso que eu escolhi. O vaso não, o piniquinho que vai direto no vaso. Então eu não preciso ficar limpando o piniquinho, nada disso. Vamos lá, vou mostrar pra vocês. O piniquinho dele, olha, tá vendo? Ele tem uma escadinha, olha, aqui. Então ele faz o xixi e vem direto aqui no vaso. Ó, deixa eu tentar achar uma posição aqui, que dá pra ver melhor, ó. Então tem a escadinha e ele faz direto no vaso. Né, filho? Depois o Nicolas vem aqui e lava a mão? Sim. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Foi pra contar essa super novidade, que o Nicolas agora é um big boy. E já faz xixi no piniquinho. É isso aí, pessoal. Nada de estressar, nada de forçar. Vai acontecer. E antes que eu me esqueça, com quantos anos que você desfraldou? 2 anos e 10 meses. Yes? É o seguinte, sendo prática.